Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar a respeito de O Idiota de Dostoiévski. O Idiota se conta entre as grandes obras de Dostoiévski e foi escrito entre 1867 e 1869. Nele, o autor pretende fazer uma mescla das características de Cristo e de Dom Quixote. Ou seja, ele procura retratar uma pessoa extremamente bondosa em meio a uma sociedade torpe e vil, ao mesmo tempo em que essa bondade tem um certo feitio cômico e que traz vários embaraços para essa pessoa, várias acusações de que é um lunático, um idiota, tal como faziam contra Dom Quixote. O personagem principal do livro, o idiota, poderíamos dizer, é o príncipe Mishkin, que tem por volta de 27 anos, é órfão de pai e mãe e foi criado por um amigo da família, um protetor, que em determinado momento de sua criação o envia para a Suíça, porque o príncipe Mishkin sofre de epilepsia e na Suíça ele então busca um tratamento. Ele passa 4 anos no estrangeiro, de fato ele melhora um pouco das crises de epilepsia, porém Pavlovich, que é o seu protetor, falecera. E ele passara os últimos 2 anos na Suíça sendo custeado pelo próprio médico que dele cuidava. E ele recebe uma carta de que há uma herança de um outro parente que ele desconhecia a ser recebida. E ele também quer estabelecer relações com uma certa Lisavieta Prokofievna, que seria uma de suas últimas parentes, uma das últimas da linhagem dos Mishkin. Então ele empreende uma viagem a São Petersburgo, e neste primeiro dia em São Petersburgo, ele já trava contato com a família dos Iepantin, a qual pertence a Lisavieta Prokofievna, ao marido da Lisavieta Prokofievna e as suas filhas Alexandra, Adelaida e Aglaia. Esse primeiro dia de estada do príncipe Mishkin em São Petersburgo consome boa parte da narrativa, vamos dizer assim, não boa parte no sentido de mais da metade, mas talvez umas 200, 250 primeiras páginas, pois nele muitos acontecimentos se dão. Já no trem, chegando a São Petersburgo, o príncipe Mishkin conhece 2 personagens que depois terão muita importância na história. Conhece a família dos Iepantin, conhece a Lisavieta Prokofievna, mas também conhece um personagem que dará ensejo a grande parte dos conflitos da história, que é Nastassia Filipovna. Nastassia Filipovna é uma moça pobre que em determinado momento de sua vida também se tornou protegida de um homem, porém esse homem não só a protegeu, como também meio que forçou ela a ter um relacionamento amoroso com ele, vamos colocar nessas palavras. E assim, a Nastassia Filipovna é extremamente bonita, e essa beleza causa uma forte perturbação na sociedade. E assim, as pessoas com quem o príncipe Mishkin trava conhecimento já no primeiro momento, inclusive o marido de Lisavieta Prokofievna, estão profundamente envolvidas com essa Nastassia Filipovna. E o próprio príncipe Mishkin, ao final desse dia, finalmente conhece a Nastassia Filipovna, se envolve num episódio decisivo a respeito do destino dela e, ao mesmo tempo, se torna preso e vinculado a esse destino. O príncipe Mishkin não se apaixona simplesmente por Nastassia Filipovna. Ele meio que tem muita compaixão dela, porque por detrás daquele olhar fascinante, daquela beleza que impacta a todos, ele vê muita tristeza, muito sofrimento, ele vê alguém frágil por trás daquele semblante de femme fatale. Então, depois disso, depois desse acontecimento,
nós passamos para uma segunda etapa da história, 6 meses depois. Nós ficamos sabendo aos poucos o que aconteceu nesses 6 meses. Sabe-se a princípio apenas que o príncipe Mishkin saiu por causa de Nastassia Filipovna de São Petersburgo para Moscou. E agora ele volta para São Petersburgo e depois para Pavlovsk, uma cidade de veraneio ali perto, onde as cenas passam a ocorrer. Ele ainda está vinculado a Nastassia Filipovna, mas vamos descobrindo gradativamente que ele também está fascinado e envolvido de uma forma um tanto tortuosa com a Aglaya Yepantina, que é a sua parente filha de Lizaveta Prokofievna. Aglaya, à semelhança de Nastassia Filipovna, também tem uma beleza perturbadora, uma beleza enigmática. Tanto é assim que no primeiro contato que o príncipe tem com a Lizaveta Prokofievna e suas filhas, eles têm várias conversas elevadas e em determinado momento ele passa a definir o caráter de cada uma das filhas, e isso com muito acerto. Porém, ele se detém perante Aglaya e diz que não pode falar muito sobre ela no momento, porque a beleza, na verdade, é um enigma. E essa questão de que a beleza é um enigma vai permear todo o livro, porque todos os conflitos, todos os problemas em que se vê envolvido o príncipe decorrem tanto de Nastassia Filipovna quanto de Aglaya Yepantina, ambas extremamente belas. Então vamos vendo aqui a relação do príncipe com esses seus parentes, com os Yepantin, essa questão da relação tortuosa que ele tem com Nastassia Filipovna e Aglaya, as presepadas em que ele se vê envolvido, o quanto as pessoas caçoam dele porque ele é bem ingênuo, ele é muito bondoso, ele nem sempre vê a maldade, mesmo quando a maldade está ali patente. Enfim, o livro vai se desenvolvendo até se definir de uma vez por todas qual vai ser o destino conjugal, digamos assim, do príncipe, Nastassia Filipovna e Aglaya Yepantina. Quando se lê a introdução desse livro, o que se espera, para além de grandes acontecimentos na trama, é assim o contraste entre o que seria a bondade e o que seria a torpeza do cotidiano, a vilania da média da sociedade, em contraste com um caráter excepcional, excepcionalmente bondoso. Porém, o livro, para mim, falha miseravelmente em estabelecer esse contraste, em estabelecer uma discussão profunda nessas quase 700 páginas do que seria a bondade, do que seria a percepção e aceitação dessa bondade na sociedade comum. O príncipe Mishkin é de fato um homem bondoso. Porém, em nenhum momento para mim fica patente que ele é bondoso a ponto de ser excepcional. Isso é reforçado pela falta de contraste, porque os que estão à sua volta também não são ruins, nem medianos, excessivamente medianos, a ponto de fazer um pouco mais de bondade se tornar algo excepcional. O príncipe é de fato ingênuo, mas a sua ingenuidade também não é a tal ponto explorada de modo a fornecer uma discussão e um motivo para essas quase 700 páginas. De outro lado, também aqui quanto à idiotice, falta um contraste, porque quase todos os que estão ao seu redor, e são muitos personagens dispensáveis, acrescente-se, são também idiotas, histéricos, estão a todo tempo falando coisas que você não consegue compreender a razão, tomando atitudes ridículas, atitudes sem motivações, enfim. Você acaba de ler esse livro sem entender o porquê Dostoiévski gastou essas 700 páginas para colocar um monte de personagens loucos interagindo entre si
por propósitos pouco esclarecidos, para no fim você ficar só numa questão de que a beleza de Nastassia Filipovna e de Aglaya Yepantina causou todo aquele tumulto, toda aquela agitação e talvez a ruína do príncipe Mishkin. Assim, você espera, conhecendo a fama de Dostoiévski como um autor profundo, um autor psicológico, um autor filosófico, que vai haver aqui uma exploração filosófica dessa questão da bondade. Porém, não há isso. O livro é até muito pouco psicológico e ele precisava, a meu ver, ser mais psicológico. A gente não tem acesso às ideias do príncipe Mishkin, a não serem alguns poucos pontos. E esses poucos pontos não são suficientes para sustentar o propósito da história. E assim, é muita ação. A primeira parte é promissora. O primeiro dia, que decorre em 250 páginas, digamos assim, é frenético, é cheio de acontecimentos, é estranho. Mas você pensa, não, é uma estranheza que vai servir a um propósito, que vai servir a essa discussão filosófica. Mas depois, o livro passa a ter umas cenas totalmente desnecessárias, umas discussões inúteis. Os personagens se tornam cada vez mais histéricos, cada vez mais inexplicáveis e imprevisíveis. Enfim, eu já tinha lido do Dostoiévski Crime e Castigo e Gente Pobre. Eu sempre comentava que eu não tinha ficado apaixonado pelo autor como todos ficavam, mas que eu tinha saído indiferente aos dois livros. Gostei, mas não amei. Agora, quanto ao Idiota, eu posso dizer que eu detestei o livro. Para mim foi um suplício chegar à última página. E eu só cheguei à última página porque eu queria, já estava para mais da metade, o livro é grande, e por uma questão de honra eu queria dizer que eu li e não gostei. Eu ainda não desisti do Dostoiévski. Quero fazer tentativas em atenção a tudo que falam dele, porque o que falam dele me faz parecer ser muito interessante, me faz parecer que tem tudo a ver comigo, a sua narrativa, a sua obra. Porém, quando eu chego, eu não vejo nada do que falo. Mas certamente agora eu vou demorar muito mais tempo para enfrentar uma outra obra do autor. Eu não vou me submeter ao suplício que eu passei lendo esse livro. Eu não tenho tanto tempo. Eu tenho muitos afazeres. Eu não vou gastar meu tempo com um livro que eu estou detestando, que está me fazendo mal, que eu não vejo sentido, que não tem uma explicação. Um livro bobo. Eu me senti um idiota lendo esse livro. Talvez fosse o sentido profundo, o propósito final do Dostoiévski. Revelar que o leitor que chega ao final desse livro é um idiota. Só pode ser isso o motivo do livro. Enfim, esse foi meu desabafo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam a respeito. Eu tenho certeza de que eu vou receber vários comentários, assim como no vídeo de O Morro dos Ventos Uivantes, com os defensores do Dostoiévski me atacando ferozmente. Mas eu estou aberto para compreender os motivos pelos quais as pessoas possam, porventura, quem sabe, ter gostado deste livro. Deem um joinha se vocês gostaram, ao menos da sinceridade da minha resenha. Se inscrevam no canal, me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. Comprem através do link abaixo da Amazon e ajude o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. E até mais.